Nós acabamos de ler o livro de Neemias. Como devemos reagir em momentos de crise? Muitos buscam auxílio, muitos buscam socorros, muitos buscam ajudas em outros lugares. Outros, além disso, entram em desespero, entram em lamentações, entram em murmurações, até culpando o próprio Deus. Será que você já pensou a respeito disso? Será que você já imaginou alguém passando numa situação dessa? E qual deve ser a forma de reação em tempo difícil? Você precisa considerar isto, porque o ensino central aqui é muitíssimamente claro. Em momentos de crise, em vez de você buscar ajuda em outros lugares, você precisa buscar somente em Deus. Em momento de crise, busca o Senhor, lembrando do seu caráter, lembrando na sua confiança, lembrando nas promessas do próprio Deus. Então, Neemias está falando aqui de como reagir em tempo de crise. Ou seja, o tema central aqui é o quê? A reação cristã em momentos de crise. O propósito aqui é simples, para nos mostrar que a verdade é, em momentos dolorosos, em momentos de dificuldades, em momentos de crise, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos buscar no Senhor. Precisamos ir ao encontro da presença do Senhor e confiar e lembrar nas promessas do Senhor. Então, neste assunto, fundamentalmente, nós vamos considerar 3 estágios de reação. E a primeira é aquela: em momentos de crise, precisamos buscar a presença de Deus. A seção do verso 1 ao verso 4. Significa que a palavra de Neemias, a princípio é que Neemias era o filho de Halaquias. Ele era um governador. Ele era um copeiro. Ele tinha uma posição bem alta, politicamente falando. Ele era um servidor do palácio. Mas, em momento de crise, ele não buscou esses poderes políticos que ele tinha. Em momentos de crise, ele abandonou esse poder. E ele imediatamente foi chamado para ir reconstruir um muro em Jerusalém. Então, quando o contexto afirma que ele, quando chega, vieram os seus irmãos e alguns de Judá. E ele pergunta: como é que é a situação daqueles remanescentes judeus que estavam lá? Então lhe disseram a Neemias de que eles estão em quê? Em misérias. Os muros estão derribados, a vergonha está por detrás daqueles. Então, nesse contexto, o que nós estamos vendo é por isso que o verso primeiro, ele vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Anã, no mês de Criseu, no ano 20º, estando eu na cidade de Sá, veio Anã, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que estavam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então, o que nós estamos vendo é que o verso 3 aparece a resposta deles. Esses judeus estão em miséria. Estão em desgraça. O muro está derribado. Jeremias, ou seja, Neemias ouvindo isto, então, ele reage no verso primeiro. Ele faz o quê? A reação de Neemias. Ele diz assim: jejuando e orou.
Neemias não recorreu a essas aproximações. Neemias foi jejuar. Ele recorreu na presença do próprio Deus. Como muitas vezes é costume ter nós, é costume ter muita gente, quando eles passam por dificuldades, passam por uma crise, passam por uma notícia e más notícias, eles tentam buscar, talvez nos feiticeiros, tentam buscar ajuda, talvez em outras pessoas, talvez nas famílias, talvez em qualquer lugar. Mas Neemias aqui, ele mostra que é mesmo até o seu próprio poder político, ele era superior, equipado com autoridade e tudo. Ele não foi para isso. Neemias foi para quê? Neemias foi na presença do Senhor. Jejuou e não buscar então a presença do Senhor em tempo de crise. Será que você entende que constitui um perigo? Você está passando por uma situação de crise. Buscar ajuda fora de Deus, você sabe que é pecaminosamente perigoso. Os ímpios fazem assim. Mas os crentes, aqueles cuja base de sua confiança está em Deus, aqueles que sabem que a sua confiança está em Deus, que envia o Filho, encarna-se e ele sofre diante do Pôncio Pilatos, é morto, é sepultado, no terceiro dia ele é ressuscitado, sobe aos céus. Irmãos, isso dá uma expressão de confiança e de esperança. Neemias buscou esse Deus, um Deus trinitário. Um Deus onde ele entendia que o filho nasceria. Aquele que haveria de nascer. É esse que era a base da confiança de Neemias. É esse que devia ser a base de confiança de todos nós. Em tempo de crise, precisamos buscar a presença do Senhor. Por isso, Neemias, a ênfase aqui diz assim. No verso 4, ele diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Qual foi o recurso da primeira reação de Neemias? Não foi para o Senhor? Não é do Senhor? A confiança dele não é do Senhor? Então, nós devíamos perceber isso e buscarmos a mesma linhagem de percepção. Um verdadeiro crente, em momento de dificuldade, em momento de crise, ele busca somente a Deus. Essa é a primeira reação que estamos vendo. Mas não é só isso. A sessão seguinte. Em momentos de crise, precisamos lembrar o caráter de Deus. A sessão 5 a 7, ele vai mostrar qual é o papel dos atributos de Deus na vida do crente quando ele está a passar em crise. E disse: ai Senhor, verso 5, Deus dos céus, Deus grande e Deus temível. Veja, ele lembrou-se de que o Deus, Criador do universo, o Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus temível. Ele é um Deus misericordioso. Esse ceda os atributos de Deus. Ele lembra-se dos atributos de Deus. Ele vai perceber quem é Deus e qual é o papel dele em relação a Deus. O que ele deve ser diante de Deus? O que Deus é capaz? Será que você vê em momentos de dificuldade, em momentos de crise, você já enxerga Deus como um Deus soberano? Como um Deus temível? Como um Deus misericordioso? Não é próprio buscar meios não autorizados para tentar se fechar. Os pagãos fazem isso. Mas Neemias lembrou-se disso. Neemias lembrou-se de que, afinal de contas, o Senhor dos senhores é exatamente esse que deve ser. Por isso,
O verso 6. Ele implora ao Senhor com esperança. Para Neemias, conhecia quem é Deus. Por isso que ele descreve que o meu Deus é como se estivesse a dizer assim: o meu Deus é um Deus soberano. O meu Deus é um Deus temível. O meu Deus é um Deus poderoso e suficiente para suprimir as minhas crises, as minhas necessidades. Não existe mais ninguém para fazer isso. Nós, muitas vezes erramos quando passamos por uma preocupação, uma dificuldade, uma crise. Esquecemos na totalidade quem é Deus. Esquecemos os atributos de Deus. Esquecemos o que Deus é capaz. É por isso que muitas vezes nós paramos em conselheiros falsos. Paramos em feiticeiros. Paramos em meios, em lugares não autorizados. Mas a verdadeira crise no crente faz lembrar quem é Deus de verdade. Então, não se lembrar do caráter ou de atributos de Deus constitui também outro perigo, porque isso é próprio para os ímpios. Porque, além disso, faz-nos com que a gente não se lembre de alguém com caráter superior aos homens. A gente faz com que não se lembre, na verdade, quem é que verdadeiramente está no governo da nossa vida, no governo do universo todo inteiro. Acabamos não entendendo, esquecendo quem é que, na verdade, se somos crentes, o meu Salvador. É como o texto estivesse a dizer, em meio de crise, você descreve a sua própria história com Deus. O que você sabe em relação a Deus. Neemias disse, nesse momento de crise, ele diz assim: Deus meu é um Deus criador do universo. Deus meu é um Deus temível. Deus meu é um Deus misericordioso. Deus meu é um Deus de justiça. Deus meu é um Deus gracioso. Ele pode suprimir. Ele vê, ele sente. E o mesmo Deus que envia seu próprio Filho, o Filho sofre para que aquele no lugar de quem o Filho sofre fosse exatamente suportante na crise, para que ele confiasse no Senhor, que o Senhor realmente resolve o seu problema. Por isso, Neemias buscou socorro diretamente a Deus. Neemias lembrou diretamente a Deus. Muitos dos problemas que nós temos enfrentado sempre têm a ver, em tempo de dificuldade, em tempo de crise, tentarmos ir em busca de recursos em lugares não apropriados. Em outras palavras, nós constituímos ídolos no lugar de Deus. Recorremos ídolos, meios humanos, mas nós aprendemos concretamente que Neemias não aconteceu com isso. A destruição do muro, a destruição de Jerusalém inteiro e até a morte de outros seus compatriotas fez com que o próprio Neemias pudesse abandonar o seu ofício onde era bem pago, bem estável, para ele reconstruir o muro lá em Jerusalém. Por essa razão, nós podemos entender o seguinte. A gente questiona, como é que você, ou seja, como Neemias buscou a Deus em meio da crise? Será que Neemias buscou a Deus com orgulho? Não. Será que Neemias buscou em Deus com qualquer outros meios que ele tinha humanamente? Não. Neemias buscou a Deus com humildade. Neemias conheceu quem é Deus, que era o Criador, que era Ele, o dono do universo, o autor dos céus, o autor da terra, o homem, ou seja, o Deus pela qual era o futuro, era a esperança, era a vida deles. Se você, em momento de crise,
verdadeiramente é cristão, você será chamado a se lembrar de Deus. Além de jejuar e orar, ele vai se lembrar, dentro dessa oração, os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Nós precisamos lembrar nisso. É necessário que lembramos nisso, senão perdemos toda a pista. Por essa razão, ele, em progresso da sua narrativa, ele diz o seguinte, no verso 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos. A confissão de Neemias, e juntamente com Israel, foi de que eles eram o quê? Estavam agindo, eram pecadores, eles agiram de forma corrupta. E, portanto, eles vão humildemente confessando isso e reconhecendo isso. Será que muitas vezes, quando nos ocorrem situações destas, nós confessamos o pecado ou tentamos lamentar, ou tentamos declarar, ou tentamos culpar a Deus? Deus não me ouve. Deus não me atende. Deus me abandonou. Eu vi uma jovem anteriormente, disse que queria vender a sua casa e depois que não estava a sair, o empresário reduziu até um preço mais ínfimo, mas o cliente não aparece. E ela, a expressão diz assim, não, o Senhor me abandonou. Eu disse, como isso acontece? É você ou é ele? Mas o bem é você que abandona ele. Sempre que nós abandonamos ao Senhor, há consequências dramáticas. Mas nós precisamos ter a percepção correta e honesta em função disso. Por isso, a terceira e a última sessão, ele vai dizer, em momentos de crise, precisamos lembrar as promessas de Deus. Nós precisamos lembrar realmente o que Deus é, o que Deus prometeu. E isso que nós estamos vendo de que, afinal, ele é um Deus da aliança, um Deus que guarda. Um Deus que se lembra no acordo. Nós muitas vezes erramos, mas o Deus nosso é um Deus de aliança. Olhando nessa perspectiva da aliança, é entender de que, afinal, existiu uma aliança que Deus fez com seu Filho na escolha dos seus eleitos para que se fosse o seu próprio povo. Israel é exatamente esse modelo de povo. Então Deus não recua, a gente erra, a gente abandona, mas Deus permanece fiel na sua aliança. E nesta aliança, Deus, Pai, se compromete a dar ao Filho os meios mais apropriados e acordados, em que ele viria nesta terra, tornando-se como um homem, e viver como homem, morrer como homem, ressuscitar e ser como homem, ainda Deus. E no fim, ele receberia para salvar aqueles por quem ele realmente morreu. Então, neste momento, o que nós entendemos é de que quem não se lembra das promessas de Deus em momento de crise está em perigo de olhar o passado, está em perigo de olhar o presente, está em perigo de olhar a futura vida. Precisamos confiar nas promessas de Deus em tempos difíceis. Os momentos difíceis são enfrentados com quem? Com as promessas do Senhor Deus. Então Neemias faz uma petição no verso 8. A aliança de restauração feita entre Deus e Abraão. Citando ali Deuteronômio 4, versos 25 até 30 e tal. Por essa razão, a mesma verdade é ensinada no Catecismo Maior de Westminster, lá na pergunta número 76. Arrependimento que produz, arrependimento que traz, arrependimento em momentos difíceis, como Neemias ia fazer. Ele reconhece
que ele com os seus compatriotas procederam erradamente. Então, este catecismo diz que o arrependimento que traz a vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Volta de todos eles para Deus. O arrependimento verdadeiro é voltar o homem para Deus. Lembre-se que o pecado na queda no jardim do Éden, quando Adão pegou, ele virou as costas para Deus. Agora, quando arrependimento é verdadeiro, é o homem que volta dos meus maus caminhos para o caminho da salvação, para o caminho de Deus. E isto é feito. E por esse motivo, Cristo veio, viveu, foi crucificado, morto e ressuscitado e subiu aos céus para salvar. Observe versos 8, versos 9. Os versos 8 e versos 9 diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei. Mas se vos converteres a mim, guardareis os meus mandamentos e cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados sejais extremamente reduzidos, e o teu nome não habitará. Deus requer arrependimento. E arrependimento verdadeiro é uma volta para Deus. Deus requer uma conversão. E isto, no conteúdo mais máximo, ele prossegue dizendo: olha, de uma ou de outra forma, o que nós podemos aprender? Precisamos lembrar do caráter de Deus. Quem não se lembra do caráter de Deus segundo o princípio do anticristão, ou segue o princípio do anticristão? A ideia dos que não são crentes é eles não se lembrarem quem é Deus, quem é Jesus Cristo. E este é um procedimento ímpio. A única forma de escapar disso é somente quando lembramos o caráter de Deus, como Neemias. Um crente de verdade, ele lembra-se. Por essa razão, o que é que agora? Assim como Neemias lembrava-se, nós também precisamos confiar nas promessas de Deus em tempos difíceis, com a mesma esperança que tudo se cumprirá a nosso favor. Então, qual é a lição aqui? Por que se deve confiar em Deus em tempo de crise? Por que eu devo confiar? Por que você deve confiar a Deus em tempo de crise? De facto, existem vários lugares, existem várias coisas que os homens, depois da queda, tentam confiar. Mas por que confiar em Deus? Não é em Deus que nós devemos que confiar. Então, você deve confiar nas promessas de Deus. O que você faz em momento de crise? Esta é a segunda pergunta. Quando você está em momento difícil, o que você faz? O que você faz em momentos difíceis? Devemos buscar outros lugares? Auxílio? Não. Devemos buscar conselho em outros amigos? Não. Em nossos familiares? Não. E em quem nós devemos realmente buscar o socorro? O nosso Criador. No nosso Senhor. No nosso Deus. No nosso Salvador. É assim como a terceira reação de Neemias foi. Neemias reagiu, primeiro, em ir na presença do Senhor. A segunda reação, ele foi diretamente em quem? Lembrar-se do caráter de Deus. E em terceiro lugar, ele foi se lembrar em quem? Em promessas do mesmo Deus. Sabe? Nós, em momentos de crise, precisamos buscar a presença de Deus. Em momentos de crise, precisamos lembrar do caráter de Deus. Em momentos de crise, precisamos lembrar de o quê? Das promessas de Deus. Apenas isso.
Somente isso. Então, em momento de crise, busca ao Senhor, lembrando do seu caráter e confiar em suas promessas. Como você deve reagir em momento de crise, então? Até aqui, há motivos suficientes de se fazer essa pergunta. De qualquer jeito, em momento de crise, você pode buscar ajuda de qualquer jeito? Absolutamente não. Acredito que não, pois essa verdade é muito importante para uma verdadeira esperança. Segundo, em momento de crise, será que você responde de forma ímpia? Você sabe o que é responder de forma ímpia? O que é responder em momento de crise de forma ímpia? Você sabe, é não buscar a presença do Senhor em tempo de crise, é não se lembrar do caráter de Deus em tempo de crise, é não se lembrar das promessas de Deus. Eu vou usar recursos qualquer, mas o que está sendo ensinado aqui já é absolutamente diferente. Neemias tem-nos numa lição praticamente fundamental. Em momento de crise, será que você responde de forma ímpia, reclamando ou desesperado? Não. Buscar em vários lugares? Sim. Então você está errado. Se está a buscar fora de Deus, em qualquer lugar, você está errado. Então você está errado. Porque você precisa humildade. Precisa arrepender-se e buscar a presença de Deus em oração, se bem que Cristo foi escolhido juntamente com você na eternidade passada como o seu Salvador. Ele não foi escolhido juntamente conosco para que nós pudéssemos escolher qualquer caminho em momento difícil ou não, de socorro, de auxílio ou de conselho. Não. Mas para que buscássemos apenas o socorro do Senhor. Você precisa converter-se ao Senhor Jesus Cristo. O sacrifício único e suficiente como seu substituto que sofreu para te libertar e fazer nele. Você deve lembrar-se dos atributos de Deus. É essa tarefa que nós aprendemos isso. Além disso, você precisa guardar os mandamentos dele. Cristo é o teu Salvador, você deve lembrar-se das promessas dele no plano. E vamos orar. Senhor, obrigado pela tua graça, por nos dar essa oportunidade. Muitas vezes somos falhos de não se lembrar do Senhor em momento de crise, mas o que Neemias aqui acaba de ensinar e por meio do seu Espírito Santo espero de que essas lições, essas formas de reação aqui apresentadas possam servir de uma instrução e modelo de avançar para uma reação que glorifica o Senhor. Tudo isso, Pai, agradecemos em nome daquele que pela qual veio viver e morrer em nosso lugar, a saber, o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Amém.